Oi, comunidade do Instituto Cultiva, tudo bem com vocês? Bora para mais uma edição do Cultiva Cast e hoje eu tenho a alegria e a honra de receber Manuela Dávila aqui para conversar com a gente. Manu, que é jornalista, escritora, foi deputada estadual, deputada federal, candidata a presidente, candidata a vice-presidente. Eu espero que um dia seja a nossa presidenta da República. Seja bem-vinda, Que alegria, Manu. que massa ser entrevistada por ti. Muito bom a gente reunir as gaúchas aqui em São Paulo. Eu fiquei pensando isso, que insólito, tu ia falando e eu pensava, nossa, é muito insólito, da fronteira pra São Paulo, tá vendo? Isso aí. Esse dia eu me indignei e falei, o que vocês pensam? Com essa idade eu tava em Pedro Osório. Aí a pessoa assim, o que é Pedro Osório? Eu falei, não vou explicar. Sim, a gente vai fazendo gauchês, assim, por aqui. Não, gauchês não, era no Rio Grande do Sul. Nossa, é pior ainda. É pior. Manu, eu quero começar falando contigo, porque sempre tem uma pergunta que me fazem quando vem me falar sobre ti, que é sobre, a Manu saiu da política? O que a Manu tá fazendo? A Manu saiu da política? Manu, quero te ouvir sobre isso, né? Eu acho que isso é uma preocupação que a gente tem que ter, né? Quando as pessoas fazem essa pergunta, demonstra como as pessoas entendem que a política é só o exercício do mandato parlamentar. Então, eu fiz política antes de ser parlamentar, e eu continuei fazendo política depois de ser parlamentar, né? Eu comecei a militar com 16 anos, me organizei com essa idade, fui parlamentar muito jovem, com 23, e já faz 6 anos que eu não tenho mandato, e eu coordeno o Instituto Se Fosse Você, a gente está organizando agora o maior festival de mulheres do Brasil, né? O MEL, e organizando um movimento que é um espaço de conexão de múltiplos mandatos e movimentos e coletivos, tentando ser esse espaço de conexão, de agendas, de pauta. Então, talvez em nenhum momento da minha vida eu me sinta fazendo tanta política quanto eu estou fazendo agora. E aí, claro, junto com isso tem o fato de eu ter tomado uma decisão muito difícil, muito séria, que foi ter rompido com o meu partido depois de 25 anos, quer dizer, um quarto de século, né? Toda a minha vida adulta. Que foi uma decisão muito dura e que também as pessoas pensam, agora não tem partido, né? Então, enfim, mas eu também entendo que tem uma saudade das pessoas que eu dispute a eleição, né? Porque felizmente, eu tive eleições muito felizes, muito ousadas, representando uma agenda de muita transformação e inovação, né? E de renovação do nosso campo político. Então, eu também entendo isso como um lugar de uma falta que eu faço. Eu não fico feliz que eu faça falta, porque eu lutei muito sempre para conseguir ter outras vozes que representem esse projeto, né? E acho que nós temos várias delas, mas eu também entendo isso carinhosamente. E tu pensas em atuar em outro partido? Como é que é essa tua percepção? Porque eu acho que é tão importante falar sobre isso no sentido do fazer a política, né? Que é o que tu começou a falar no começo da tua resposta, assim, da gente compreender a política só nos espaços institucionais, né? Nos partidos, em mandatos. Mas tu pensa em atuar em outro partido? E mais do que isso, assim, tu achas que é necessário a gente romper com essa visão da política? São duas coisas diferentes, Mafê. Primeiro, eu acredito, né, que o espaço prioritário da disputa política é a disputa que os partidos podem fazer na nossa sociedade, que é a disputa pelo poder, né? Por quê? Porque os governos, os mandatos, eles representam possibilidades avançadas da gente transformar a vida das pessoas. Quer dizer, sempre dou o exemplo mais simples. Uma vereadora que dá um nome de rua, que é a coisa mais simplista que se pode fazer no mandato, e que quando eu cheguei eu achava até simplória, né? Ele dá dignidade para as pessoas que não têm endereço, que não conseguem fazer crediário, que não conseguem matricular a criança em escola, que não conseguem se referenciar no posto de saúde. Então, a atividade parlamentar e os governos mais ainda têm possibilidades concretas, né, de algum tipo de transformação na vida das pessoas. Então, eu pretendo voltar a me organizar num partido. Não é fácil, porque eu sou uma mulher que militou a vida inteira num único partido, um partido de um tipo, né? Então, essa ruptura, para mim, ela é uma ruptura de muita profundidade, não é algo superficial. Agora, o outro lado as pessoas fazem política o tempo inteiro, né? As pessoas fazem política quando elas topam ter um podcast, como tu, elas fazem política quando elas optam por consumir produtos produzidos pela reforma agrária, elas fazem política quando elas decidem ter determinados tipos de discussão no futebol, como é o caso do Roger, quando enfrenta a questão do racismo. Isso tudo é política. E eu não gosto dessa visão tão restrita que atribui a política apenas à vida partidária, apesar de eu achar que é o espaço principal da disputa pelo poder político, né? Mas não é o único espaço do fazer política.
Inclusive, quando a gente vai pensar as esquerdas, principalmente no Brasil, se fala muito sobre isso, né? A esquerda se institucionalizou, ficou burocrática demais, se afastou das bases, das pessoas. O que fazer nesse sentido? Tu concorda primeiro com esse diagnóstico? E o que fazer nesse sentido de reaproximar, de reaglutinar, de ter mobilização social compondo esse processo? Eu acho que esse debate também é um debate super complexo. Primeiro, eu detesto a expressão voltar para as bases. Eu não quero voltar atrás em nada. Talvez um dos nossos... Eu tô falando do uso do verbo, percebe? E não da palavra base. Também não gosto muito dessa palavra base, que cria uma dicotomia, uma distância. Mas é sobretudo essa ideia de que existe um passado que precisa ser resgatado. Enquanto eu acredito que a gente precisa reconhecer esse passado, né? Se agarrar nas belas experiências que ele nos trouxe, mas conseguir entender que o mundo está em permanente transformação. E que não existe mais uma realidade igual a que existia no passado. Ou seja, o mundo do trabalho, por exemplo, apenas para usar o exemplo, vou usar um exemplo do surgimento do PT, que é o acontecimento mais importante da esquerda brasileira, um dos mais importantes da esquerda mundial, pelo menos da esquerda ocidental. Vê bem, é um partido da classe trabalhadora, de um tipo de indústria que existiu no Brasil, num momento da realidade que é os anos 70. Quando a gente fala em voltar, a gente fala em reproduzir isso, mas isso não é mais possível. Existe um outro mundo do trabalho, né? Altamente robotizado, para falar apenas das fábricas, né? Com um outro tipo de trabalhador, um outro tipo de operário, para usar o termo clássico. Então, eu gosto da ideia de que nós precisamos ir para os territórios. Essa ideia de base, para mim, assim, a gente usa num sentido quase de uma posição, né? Existe uma direção e existe a base. E um está quase em oposição ao outro. E eu acho que a gente precisa ir para os territórios. E o território aqui, ele é real e virtual, né? Não tem essa dicotomia para mim. Né? A gente precisa ir para o território para aprender e capturar o que está acontecendo na realidade. Então, eu entendo que quando as pessoas falam tem que voltar para as bases, tem que se conectar com as pessoas, mas eu acho que até a forma como a gente expressa isso é limitada. Eu quero que a gente vá para os territórios, eu quero que a gente escute as nossas mulheres para entender que não existe como debater o Brasil sem debater os problemas que as mulheres trabalhadoras vivem. Que quando a gente pensa em 6x1, por exemplo, essa é uma pauta altamente conectada com as mulheres que são mães, porque na 6x1, elas têm a obviedade de um dos dias não ter escola e creches abertas, né? Porque a escola e as creches funcionam 5x2, mas elas também têm uma outra coisa que é o não é de folga, o é de trabalho, é de limpeza, de marmita, né? De lavar roupa. Então, como é que a gente se conecta? Conecta 6x1 com essa questão. Assim como debater segurança, é debater o medo que essas mulheres têm que os seus filhos sejam alvejados. Não só pelo crime organizado, mas pela polícia, pelo Estado. Então, para mim, a gente precisa ir ao encontro do nosso povo, né? E ouvi-lo, né? E atentar e se reconectar para conseguir ter uma agenda que seja uma agenda conectada com os dramas, com as angústias e com os desejos e sonhos, né? Que também mudam. Se antes era impossível imaginar que uma mãe tinha o desejo de que o filho fizesse curso superior, porque a gente fala, o sonho da universidade não era um sonho, porque era impossível, até de sonhar. Né? Hoje esse sonho é um sonho realizável, com o ProUni e com a cota. Bom, a gente vai só reivindicar esse sonho realizado? Ou é possível colocar um outro sonho no lugar? Que sonho é esse? É o sonho de trabalhar menos? É o sonho de viver mais com os filhos? É o sonho de ter as crianças? Que sonho? Qual é o sonho que ocupa? Né? Então, eu acho que a gente precisa ir, né? E não voltar. E quando tu fala em sonho, é um pouco de resgatar um conceito, por exemplo, como a utopia para as nossas lutas? Com certeza. Acho que isso é algo que falta na esquerda brasileira. Na comunicação, na publicidade, a gente iria empacotar. Né? É preciso dar uma cara para esse sonho. Quando a gente viveu aquele momento ali, vou falar o momento dos anos 90, do PT em Porto Alegre, da Frente Popular em Porto Alegre, as pessoas defendiam a democracia participativa. Aquilo, num certo sentido, era um objetivo, né? Aquilo motivava. Era mais do que a garantia do asfaltamento dos bairros, das creches comunitárias, embora sejam experiências muito importantes. Tinha essa ideia de que era possível debater o orçamento com as comunidades, com o povo, de que isso aumentava a consciência política, de que isso fazia as pessoas terem uma vida comunitária de debate. Então, isso fazia com que as
as pessoas andassem, com que as pessoas caminhassem, com que as pessoas sonhassem com algo diferente. Ó, a democracia pode ser mais forte. Então, sim, eu acho que falta isso, né? Qual é o... A gente quer resistir à extrema-direita, a gente quer construir um cordão sanitário, frente ampla, tudo isso são condições óbvias que são objetivos e questões muito relevantes. Mas a esquerda quer isso para quê? Né? É só para impedir? Claro, impedir já é importante. Eu não estou minimizando o fato do que é impedir, e eu sei bem o que é impedir em primeira pessoa, né? Mas qual é o caminho que a gente quer percorrer? E eu acho que aqui tem um outro debate importante, Mafê, se me permite, que é... muitas vezes as pessoas nos dizem... E é muito comum, tem se tornado comum, crescentemente comum na esquerda, essa ideia de que a gente está diminuindo a nossa força na tal base porque a gente tem disputado valores, porque a extrema-direita veio para a agenda de costumes e nós entramos na agenda de costumes. Na minha interpretação, é o contrário. Nós estamos perdendo espaço porque nós não estamos disputando valores e eles estão, né? Eles estão disputando, defendendo os valores deles e atribuindo valores a nós, né? E se tu perguntar para uma pessoa de extrema-direita, um eleitor, esses 20%, 25% que não deixam de aderir à extrema-direita, com anistia, sem anistia, com Pablo Marçal ou Bolsonaro, com Bolsonaro preso ou solto, né? Eles têm uma agenda. Qual é a agenda? Eles têm opinião sobre Cuba, eles têm opinião sobre aborto, eles têm opinião sobre os banheiros, eles têm opinião sobre a China, eles têm opinião sobre os Estados Unidos, eles têm opinião sobre o Lula, sobre o PT, sobre o comunismo, sobre a Igreja Católica, eles têm opinião. A gente pode discordar delas, a gente pode questionar a legitimidade, a relação até com a verdade, com a realidade, mas eles têm. Né, do mais simples trabalhador que se identifica com eles é o empresário mais rico de Santa Catarina que adere a essas ideias. Eu acho que pra gente falta essa disputa de valores. E eu acho que a gente também transformou em costume questões que nós temos que superar no Brasil. Né? Eu uso aquele exemplo lá do Rio Grande do Sul, que talvez tenha sido o fato que mais me traumatizou no último período. Que costume é esse que um homem atira o filho de 5 anos da ponte para vingar a mulher? Esse costume que a gente quer deixar de disputar? O costume de uma sociedade em que os homens se sentem tão donos das mulheres que a punição dessa mulher, quando se separa, perder o filho, e ele acha que isso é uma loucurinha, como ele falou. Pô, a maior loucura que eu faço esses dias fui a BH, tomei uma dosezinha de cachaça ao meio-dia, né? De noite comer um doce. Essa é a loucura que eu faço, né? Então, que costume é esse que as polícias matam os jovens negros? A gente não quer disputar isso? A gente acha que isso é costume? É como cortar a unha mais comprida ou mais curta? Alto lá. Então, eu acho que a gente tem que disputar os valores, sim, porque eu acredito muito no nosso povo, eu acredito muito na gente. Né? Eu não acho que o nosso povo seja fascínora, eu não acredito que uma mãe, mesmo que ela tenha muita dor dentro dela, pela questão religiosa, ou pelos preconceitos, pelo receio, quando a filha é lésbica ou quando o filho é gay, eu não acredito que esse mesmo medo possa se transformar majoritariamente num ódio tão grande do filho, a ponto de desejar que o filho seja espancado na escola, no trabalho ou na rua. Né? Então, eu acredito no nosso povo e acredito nos valores que a gente defende. O que é mais importante, eu tenho orgulho de ser quem eu sou. Eu nunca tive vergonha de ser quem eu sou. Né? Eu tenho orgulho das ideias que a gente defende, dos sonhos que nós carregamos, e eu acho que a gente tem que apresentá-los com ousadia. A gente tem que ter amplitude para garantir a unidade e radicalidade na defesa da nossa agenda, dos nossos valores, que são os valores mais bonitos que a humanidade produziu. Né? A ideia de que todas as pessoas têm direito à dignidade. Né? Eu, às vezes, me pego explicando coisas pra Laura e é tão difícil explicar. Esses dias ela teve uma crise de choro, assim, horrível, tentando explicar uma coisa da questão racial pra ela. Ela queria pintar um personagem do desenho dela de negro pra ter diversidade. Eu falei, mas qual é a condição que esse personagem vai estar? Né? Vamos falar sobre isso, pra tu não reproduzir racismo, né? E ela entrou em colapso, porque ela tava tentando fazer... Ela, entende? Ela falou, vocês são todos muito ruins, né? Que era sobre os adultos. Sabe? E, de fato, se a gente não consegue enxergar que existe esse caminho, que existe alternativa, que é possível enfrentar o racismo, que nós defendemos a dignidade da pessoa humana, porra, a gente tá fazendo o quê? Fazendo política, né? Vamos fazer outra coisa.
Exatamente, e isso é essa questão de chamar essas pautas ou esses valores de identitários, né, Manuela? E que vem por parte do nosso campo, inclusive, tu acha que isso também é uma forma de tentar interromper o avanço das mulheres, das pessoas pretas, LGBTs, nos espaços de poder? Tenho certeza, eu tenho certeza absoluta, porque quando a gente fala voltar, essa volta também é uma volta para uma agenda política que é muito importante para o Brasil, mas que ela tem como sujeito universal o homem branco. Vou te dar um exemplo concreto. A experiência mais bonita de políticas públicas locais, que eu acho que a esquerda brasileira viveu, é a de Porto Alegre. Não é por nada que saiu de Porto Alegre a ideia das creches comunitárias. É porque a política era real, era pulsante, e nas rodadas do OP, no andar dessas lideranças pelas comunidades, eles deram conta de uma urgência, que as mulheres trabalhadoras precisavam de creches, e que a União não pagava essas creches, e que não tinha dinheiro para pagar. E eles contratualizaram, como a gente chama, fizeram parceria com espaços de cuidados que o povo organizava. Bem, por que isso nunca virou uma agenda nacional nossa? É porque o sujeito universal operário, em geral, tinha uma companheira em casa, cozinhando e cuidando das crianças. Então, na complexificação do mundo do trabalho, em que as mulheres assumem posições, inclusive posição de chefe de família, numa imensidão de lares brasileiros, a agenda tem que mudar também, para dar conta dessa nova realidade. Então, isso tem a ver com o protagonismo e com as novas lideranças, porque as lideranças estão atravessadas por essas pautas. Vê, né? Lá atrás, quando eu fui mãe da Laura, nós tínhamos tido um conjunto de parlamentares mães, óbvio, que acumularam muito dos direitos que eu, inclusive, usufruí, mas foi a primeira dessa geração que debateu a existência da criança publicamente. Né? Ó, existe essa criança, nada será como antes, é uma mentira que é igual a antes. Né? Onde estão as crianças dos homens? Quem cuida das crianças dos homens políticos? E agora olha a quantidade de mulheres mães que a gente tem. Não é que as parlamentares se tornaram mães, né? É que elas estão ali ocupando também de uma agenda que é uma agenda que é mais atual do que era há 30 anos. Porque há 30 anos a reivindicação ainda era: eu posso ocupar esse lugar. Esse lugar é meu. Pode ser meu, né? Então, acho que a complexidade das pautas também vai trazendo novas agendas e novas lideranças para essas agendas. E quando tu fala dessa reivindicação dos espaços, inclusive, muitas vezes as mulheres tinham que disfarçar ou, né, esconder essas outras complexidades que nos atravessam para poder ocupar esses espaços, né? A própria função, forma de se vestir, a questão da maternidade, né? Tu, na tua presença e quando nasce a Laura, enfim, tu escreve o livro e traz isso, começa a jogar também que a maternidade é uma questão política, né? Exatamente, e que ela impacta, né? Eu sempre brinco com a minha mãe que quando eu escrevi o Revolução Laura, eu achei que ela ia romper relações comigo, porque tem um texto que eu falo em que ela me mentiu, porque a minha mãe me educou dizendo que nós somos 5 filhos, que nós não tínhamos mudado nada, né? E eu achei que não ia mudar nada, né? Eu achei que a Laura ia nascer, eu achava que a minha licença maternidade ia ser tipo umas férias, porque eu trabalhei a vida inteira 20 horas por dia. Eu pensava, não acredito que eu vou ficar 6 meses, 4 meses no meu caso. Eu tive 4 meses de licença sem trabalhar, né? E aí, simplesmente, eu me dei conta de que tinha um outro lugar que era impossível, porque eu sempre tive muito protagonismo. Então, eu ia para reunião de líderes, por exemplo. A reunião é meio-dia. Porra, por que a reunião é meio-dia? Porque ninguém ali tem compromisso de dar almoço para ninguém. Eu não tô falando de ter... Mesmo num ambiente familiar seletista, as pessoas têm que buscar as crianças na escola, porque a escola vai até a 1 ou começa a 1. Né? Eu tenho que deixar lá na escola todo dia 1. Não existe escola integral no Brasil. Né? Existe para um número muito pequeno de pessoas. Vê a inteligência, a genialidade do Brizola, né, cara? Eu sou atordoada pelo Brizola, sabe? Às vezes, assim, eu tô falando isso e me vem a voz dele falando: a criança tem que chegar limpa, de banho tomado. E eu fico imaginando, cara... Eu perguntei muito pra Juliana, quando a gente era colega, eu falei: Juliana, o que aconteceu com o teu avô? De onde ele tinha essa pira do banho tomado? Porque, cara, eu tenho uma rotina com a Laura, ela chega da escola 7 e pouco, aí tem assim, enquanto eu ou o Duca preparamos a janta, ela vai pro banho. É uma coisa, o banho é uma coisa, né, que ocupa todos os dias, aí ela sai do banho, já é 8, eu falo: Duca, já são 8. Tipo, já acabou, quero dormir, cara, entendeu? Não é? Então, assim, ele falava, de banho tomado, com os temas feitos. Porra, as professoras mandam um tema.
A criança chega da escola, tu tá ali exausto, lavando, limpando o uniforme, arrumando a casa, e tu tem que fazer o tema, porque tu tem que supervisionar. Então, assim, tudo isso, quando eu me tornei mãe, eu fui percebendo, né? Eu também fiquei muito atordoada, eu sou uma pessoa atordoada. Tenho vozes na minha cabeça que falam comigo. Que foi uma ação da Bachelet, muito simples, que alguém, eu já não me lembro, as coisas vão se misturando na cabeça, mas alguém uma vez me disse, e eu não entendi muito, quando ela me disse, porque eu não era mãe. A coisa mais revolucionária para as mulheres que a Bachelet fez foi dentro do governo. Que ela proibiu reuniões depois das 6:30 da tarde. E eu pensei, que bobagem, né? Porque, cara, eu sou uma pessoa... Ontem uma pessoa me mandou uma mensagem. Posso te ligar às 7? Eu sei que tu já vai estar acordada. Eu falei, merda, vou estar acordada, mas não vou falar contigo. Né? Sim. Aí depois uma falou, posso te ligar às 8? Eu falei, às 8 pode. Tá, ok. Mas por que eu tô dizendo isso? Porque é óbvio, eu quero na minha equipe a pessoa que trabalha mais. Isso é uma coisa óbvia, é natural. Qualquer pessoa em posição de comando quer isso, certo? Acontece que às 6:30, todo mundo tem que pegar alguém, uma criança. E quem é penalizada? Se tu pode fazer a reunião, quem vai sair da reunião? A mulher. Então, o que ela fez? Ela fez com isso a possibilidade das chefias olharem para os seus funcionários em condição de igualdade. Porque, mesmo no inconsciente, o registro é da desigualdade. Não, a fulana saiu, a fulana tem sempre que sair. Claro que a gente tem sempre que sair, porque sempre alguém tem que pegar a criança. Né? Eu sempre falo, por que eu estou aqui? Eu estou aqui porque o Duca está lá. Quantos Ducas estão lá? Né? Até hoje eu falava com alguém sobre isso, né, das parlamentares que são mães. Eu falei, nossa, elas abstraem o papel do Duca. Porque é óbvio, ter um marido que é artista, que tem lá os seus shows, 2, 3 na semana, que não é seletista, né? Que consegue se dedicar para dividir comigo mesmo as responsabilidades, é outro esquema, né? É um outro esquema. Então, assim, as pessoas observaram muito o que eu fazia e não compreenderam a totalidade do que eu vivia, né? Dessa experiência de como a paternidade compartilhada, de igual para igual, ela tem um peso, né, Mafê? Com certeza. Não, e eu tava, inclusive, falando aqui com a Vivian hoje nos bastidores sobre como a gente sente o peso da desigualdade em ser mulher. Eu acho que o maior sentimento é quando a gente se torna mãe, sabe? Porque são raros ainda no Brasil os Ducas. Raríssimos. Nós temos uma maioria de mulheres que cuidam e criam sozinhas, né? Exatamente. Ou que contam com outras mulheres. Isso, que é um tema que a gente fala pouco, que a presidenta do México, Cláudia Sheinbaum, tá tratando. Que é o quê? Quem dá conta da ausência do Estado e dos maridos? Né? Porque eu sempre brinco que o Estado, ele assume uma parte da ausência dos maridos, né? Então, quando a gente luta para ter creche com mais horas, escola com mais horas, estruturas, né? Que a gente nem chega a falar de transporte das crianças, as crianças elas não vão voando, elas não desaparecem, né? Eu falo muito sobre, porque eu tive a experiência de ficar 1 ano do meu doutorado nos Estados Unidos, e os Estados Unidos não é referência em nada, né? Eu uso adjetivos ruins para referir, mas assim, tem um lugar que não é referência em nada público estatal, é os Estados Unidos. Mesmo assim, a experiência escolar pública é superior à brasileira. As crianças têm transporte, né? Elas só não têm transporte elas só não têm transporte se o trajeto que elas têm que caminhar é menor do que tantos metros. E não é ter transporte de ter passe livre ou de ter meio passe. Porque quem que manda o filho de 6 anos num ônibus normal? Só minha mãe que me mandava, eu ainda com meu irmão menor lá em Rio Grande. Mas quem que manda? Ninguém. Então é um transporte que leva só crianças, né? Que leva crianças com idade comum, né? Ou seja, tem todo um cuidado com isso. A gente não tem nada disso. Ou seja, a gente tem que pegar, tem que buscar. Então, quem é o Estado, as nossas políticas, elas dão conta do que elas teriam que dar e também da ausência de compartilhamento de responsabilidades. E aí entram as avós, que nós falamos pouco, né? Talvez me chame muita atenção, porque a minha mãe, nós somos 4 mulheres e um homem só, né? E a minha mãe, ela nos criou no modo pânico. Eu debocho que talvez seja o único modo de criar 4 filhos, né? Porque com 2 lá em casa, às vezes eu já faço um terrorismo pra regular comportamentos, não é? Sim. Tipo assim, pelo amor de Deus, né? Nem vou me lembrar de nada que eu falo, mas eu dou uma radicalizada, assim, tipo, tal coisa vai quebrar o pescoço. A minha mãe tinha muito vai quebrar o pescoço. E aí, quando a gente chegou assim, na adolescência, na juventude, ela dizia, eu não vou criar neto. Eu não vou criar neto. Eu já criei 5 filhos. E ela tinha o quê? A minha idade de agora, uns 42, porque a minha mãe foi mãe aos 21,
aos 23, aos 25, aos 30 e aos 33. Então, eu consigo imaginar, ela estava ali com 42, Sim. o meu irmão com uns 10, que é essa idade que a pessoa começa a controlar o próprio corpo, toma banho, já esquenta um prato de comida. Ela devia imaginar, pô, agora que eu tô começando a existir, pode vir um bebê. Porque quando ela tinha 42, eu tinha uma com 21, né? Ela falou, cara, quem tiver filho vai cuidar do próprio filho. Assim como eu cuidei de vocês. Era um modo terror e eu consigo entender, porque a maior parte das avós, quando deixa de ter essa vida, volta a ter essa vida para ajudar as filhas. E volta a ter essa vida, às vezes até com uma expressão que é a expressão do horror que é viver a maternidade no capitalismo. Porque elas dizem assim, ser vó é ser mãe com açúcar. Só que, na verdade, é porque as mães estão trabalhando 8 horas... 4 horas no transporte, entre ir e voltar, sempre nervosas, sempre atrasada. Aí grita com o filho porque tá exausta, né? Eu brinco quando eu grito com a Laura, depois ela fala, para de pedir desculpa, mãe, que saco. Eu fico tão culpada, que é pior do que a briga, né? Entende? Então, assim, é um horror. Não encaixa essa conta desse amor que a gente sente, que a gente constrói com as responsabilidades, com a ausência de companheirismo, com a ausência do Estado, com a ausência de vaga na creche, com horário reduzido. Não encaixa. Não encaixa. Manu, tu achas que essa agora eu já quero entrar num outro setor para ouvir um pouco a tua análise, daí um pouco sobre o governo Lula hoje, esses desafios que a gente tem aí pela frente, 2026. Tu acha que uma das questões, né, várias pesquisas acontecendo, medindo a popularidade do governo, apontando, né, que o governo vem perdendo apoio justamente naqueles que sempre o apoiaram. Tu acha que isso tem a ver um pouco com esse descolamento da realidade? Aí a gente está falando sobre essa questão da vida das mulheres, mas assim como um todo, tu acha que este é um governo que é descolado da realidade do povo brasileiro? Nossa, eu jamais diria essa frase, porque ela daria um corte tanto. Mas, assim, olha a minha ousadia, né? Assim, eu acho que existe... Se fosse para responder uma coisa só, por um problema que é super... Hoje ainda estava lendo uma pesquisa sobre a diminuição da vantagem dos presidentes em disputas à reeleição em países que usam muito a internet. Uma pesquisa muito interessante que o BTG fez. Né? Porque existe uma tradição chegou a ter quase 70% de reeleição num dado momento e agora isso é crescentemente menor, né? Essa chance de reeleição. Mas se fosse escolher uma única coisa, eu diria que a grande incompreensão é com relação ao tema das redes. E aqui eu falo porque, na melhor das hipóteses, quando o governo tenta acertar no tema das redes, tenta acertar na técnica da comunicação. E esse reducionismo, essa compreensão de que o tema das redes é um tema de comunicação, é, para mim, assim, o maior dos erros que nos leva a muitos erros políticos. Porque a internet, ela não é só... Ela não concorre só com o rádio, ou não concorre só com a TV. Ela também concorre, né? E já concorre de um jeito muito diferente, que já seria para a gente se dedicar muito a refletir. Mas ela concorre com espaços de organização e de mobilização social. Ela é um espaço de agitação política. Ela é um espaço de disputa de ideias. Ela é um espaço de organização e de aglutinação de pessoas que pensam parecido. Vê, por exemplo, o caso dos incels, que finalmente, depois de 2 décadas que as mulheres feministas falam sobre isso, um diretor homem, com um roteirista homem e um ator menino, extraordinários, todos conseguiram fazer a sociedade parar para ouvir, né? O que para mim é uma experiência extraordinária do que a arte é capaz de produzir. Mas por que existe um crescimento desse movimento? Porque a rede permitiu que, tal qual uma rede ou uma teia, essas pessoas que se organizam e se identificam com ideias masculinistas, ou seja, com ódio às mulheres, se conectassem. É por isso que existem manifestações, por exemplo, como aquela manifestação em Charlottesville, a cidade que eu morei, que ficou conhecida como Rally Nazi, né, do QAnon, ali em 2017, que os nazistas foram. Por isso que uma manifestação como essas pode acontecer, porque já tinha nos Estados Unidos centenas, talvez milhares de pessoas que defendiam as ideias dos confederados, as ideias racistas, né, as ideias atrasadas. E o que elas fizeram? Elas conseguiram um encontro a partir de uma teia que foi construída nesse ambiente virtual. Então, eu acho que existe majoritariamente, não no governo, na esquerda, né, nos setores democráticos, digamos assim, a incompreensão desse ambiente, da sua complexidade, né?
para além das questões técnicas, onde também existe incompreensão. Uhum. Mas tu achas que, por exemplo, e aí voltando um pouquinho para a análise do governo, é um problema basicamente de comunicação e a comunicação ela consegue resolver, por exemplo, os problemas da política? Não, eu acho o inverso. Eu acho que é um problema da política que a comunicação jamais vai resolver os problemas da política. Porque não é a agenda política, é porque é um problema político de grande densidade não entender o que são as redes. E achar que as redes são sobre comunicação, entendeu? Então, assim, eu várias vezes, inclusive conversei com o Pimenta sobre isso me dou bastante com o Sidônio também, admiro muito o trabalho dele, mas o problema pode ser um problema técnico, a minutagem do vídeo, a legenda, a forma como o presidente fala, as lives, até pode. Tem por onde melhorar, como diz o povo? Tem. Mas não reside aí. O problema do Pix, por exemplo, não foi um problema de tipo de vídeo. Foi um problema de ignorar a forma como as redes incidem na elaboração das políticas públicas. Antes, teoricamente, no campo de públicas, a gente diz que, né, existe a formulação, fica ali debatendo como formula, como encontra soluções, mas existe isso e existe a implementação da política, né? Agora, enquanto a gente está elaborando a política, essa política já está sendo avaliada. Ela já está sendo disputada, o seu sentido já está sendo disputado. Vou dar um exemplo. Quando a gente fez a lei dos estágios, em Brasília, era uma lei de muito impacto. Tinha um impacto imenso. Porque existia um volume imenso de estagiários do ensino médio em situação ilegal, né? Era trabalho precarizado só, existia um conjunto de empresas que contratavam estagiários sem ter supervisor, orientador, etc. Mexia muito com o mundo do trabalho no Brasil. Quem que eu ouvi para elaborar? Eu ouvi os especialistas. É óbvio, uma pessoa jovem como eu tinha, sei lá, 26 anos, entre os especialistas estavam os estudantes, né, que eram estagiários. Mas eu ouvi o CIE, eu ouvi as empresas, eu ouvi a OAB, que tem o seu estatuto próprio, eu ouvi o pessoal da área da saúde, que dizia, não dá para ser assim, porque a nosso estágio é diferente. Eu fui fazendo um relatório a partir daquilo que a gente poderia chamar de especialistas. Na melhor das hipóteses, eu ampliava um pouquinho quem eram os especialistas no tema. Agora, a gente vai elaborando o relatório e as pessoas estão disputando. Olha aqui, ela não deu conta que os advogados não são igual, burra, idiota. Então, se eu ignoro isso e espero o final do processo para disputar isso, quando a lei chegar lá, ela já está destruída. Foi o que aconteceu no caso do Pix, né? Então, tem a ver com as redes? Tem. Mas é um problema político não entender o espaço onde se dá a disputa da política, né? Não é um problema de comunicação apenas. E como atuar, Manu, ou como fazer essa intersecção entre as redes e a mobilização real das pessoas? Porque acho que isso também é um outro problema político, né? Aí muito se foca em tentar solucionar sem compreensão como atuar nas redes e não se consegue mobilizar as pessoas para debater as pautas ou para, por exemplo, muitas vezes fala tomar as ruas, né? Ou disputar o governo. Vou dar o exemplo do que a gente está fazendo com o Mel agora, né? A gente é um movimento de mulheres, centenas de mulheres que são parlamentares, como tu, organizações feministas ou outro tipo de organização social. Nosso chamado é, sobretudo, um chamado pelas redes, né? Mas a gente, basicamente, teve que restringir a participação de pessoas no festival em São Paulo, porque nós organizamos um festival que nós achávamos que ia ter 500 pessoas, tanto que é na nave coletiva, nós temos mais de 3.000 pessoas inscritas, né? Tivemos que pedir autorização e fechar uma rua para dar conta da dimensão. Então, é possível conectar. Agora, tem que ter vontade, né? Tem que ter agenda. Qual é a agenda que a gente quer mobilizar? A gente quer a agenda que a gente quer ou a gente quer a agenda que as pessoas querem? Né? Como que a gente quer mobilizar? A gente quer mobilizar as pessoas para ouvirem discurso ou a gente quer mobilizar as pessoas para serem sujeito? Né? Para ajudarem a organizar. Então, essa volta, né? Eu penso muito que nem voltar direito a gente quer. Porque se a gente quisesse voltar mesmo, a gente também ia olhar para as razões pelas quais o novo sindicalismo brasileiro surgiu, para as razões pelas quais o AP se forjou com tanta força. O que tinha no AP? Quem participou de alguma rodada do AP, lembra? A pessoa entrava, esticava o braço, eu quero falar. E aí o prefeito ficava ali, era maravilhoso. O prefeito ficava ali e a pessoa ficava detonando o prefeito na frente dele. Então, assim, será que a gente quer voltar? Porque a rede tem um pouco de AP, de uma assembleia permanente ali de debate. Então, se a gente constrói um espaço que não é assim, será que as pessoas vão?
Então, eu acho que também tem isso, tem da nossa agenda. É óbvio que tem outras questões, é óbvio. O algoritmo né, opera num padrão crescentemente radicalizado e crescentemente mais próximo ao que a extrema-direita produz, sim. Sim. Não foi sempre assim. Não dá pra botar a culpa sempre nisso, né? História é uma coisa que tem momentos em que isso vai sendo tecnicamente transformada a construção desses modelos algorítmicos. Então, tem um algoritmo? Tem. Tem a ofensiva da extrema-direita? Tem. Aí a gente volta para a disputa de valores. Né? A gente quer aglutinar quem? Em torno de quê? A gente quer aglutinar negando a identidade. Então tá, vamos voltar para a pauta universal. Amigo, eu também sou universal. Parir é universal. Vocês é que negligenciam o universal do cuidado. Por que cuidado é de mulher? Né? Então, um lugar onde... Eu acho que a gente tem uma agenda também que esses outros temas que a gente falou, né? Que a gente empacota de um jeito que é pouco sedutor para as pessoas. Que é pouco sonhático. Uhum. E outra questão das redes também, e que daí tem a ver com uma outra questão também da política, é a questão da violência política, né, Manu? Que é muito alimentada pela essa dinâmica das redes sociais e que também pouco se consegue atuar em relação a isso no sentido das redes, né? Mas bem, a maior parte dos grandes violadores, de grandes players da violência política de gênero e de raça são parlamentares. Nunca nenhuma Câmara puniu nenhum vereador, nenhuma Assembleia puniu nenhum deputado e a Câmara jamais puniu nenhum deputado federal que disse ou praticou barbaridades contra as mulheres. Aqui em São Paulo, onde a gente está gravando o podcast, a deputada Isa Pena foi apalpada no seio. Não é que ele disse que queria comer ela, que nem o outro vereador, que eu não sei nem se não está preso, aquele cara lá de Porto Alegre que foi caçado, bobada, não está preso? Tá processado, né? Perdeu o mandato, você não tá Mas, enfim, quando disse que a Bruna tinha tesão com ele, não é que ele fez isso, que já é um horror. Ele agarrou o seio dela. Ele não foi caçado. Então, assim, sim, a rede é um ambiente? É. A rede é um ambiente misógino? É. É um ambiente organizador de incel? É. É um ambiente que faz com que as mulheres adoeçam? É. Agora, qual o exemplo que a gente dá fora da rede? A legitimidade do comportamento das redes está na sociedade. Né? Por isso que a gente no Instituto, se fosse você, nunca trabalhou com desinformação sem trabalhar com rede de ódio. Desde o nosso primeiro dia, o Instituto focado no enfrentamento às redes de ódio e fake news. Porque o que legitima a desinformação é o ódio real, é o machismo real, é a misoginia real. Né? Isso não é criado. Os modelos algorítmicos, né, racistas, misóginos, eles têm uma história. Né? Que não é uma história das máquinas, porque também esse papo é um papo que dá um certo determinismo, uma certa condição que também serve para os assassinos de mulheres, que é quase como se fosse um determinismo tecnológico. Gente, é importante que a gente saiba isso. O algoritmo não é cria de si mesmo, sabe? Não é filme, não é... como é o nome do filme que eu tô adoro? Não é Blade Runner, entendeu? Não é ruptura. Os modelos algorítmicos, eles são criados por pessoas. E a história do desenvolvimento desses modelos tem relação com o que a gente vê. A O'Neill, que é uma pesquisadora que tem um livro importante, que chama Armas de Destruição Matemática, acho que esse é o nome em português, ela tem um pensamento, assim, eu não vou usar a frase literal, mas o pensamento que ela diz que os modelos algorítmicos, eles só conseguem reproduzir o passado. Porque eles não têm como olhar o futuro. Só quem consegue olhar o futuro é o ser humano. Então aqui tá a magia, né? É óbvio, eles perpetuam um comportamento que esses caras fazem. O Bolsonaro existe, né? O Eduardo Bolsonaro existe. O Bobadra, que foi caçado, não foi preso, existe. Né? O cara que eu não lembro o nome, que apalpou a pena, existe. Então, o modelo captura eles. A gente precisa que o mundo capture a gente, né? Para que a gente seja o que os modelos algorítmicos que reproduzem o passado não conseguem ser. Manu, eu queria, por fim, a gente está quase chegando ao fim aqui do nosso papo, que uma análise tua sobre 2026, sobre essa questão da extrema-direita. Tu acha que toda essa questão em torno do Bolsonaro, da inelegibilidade, da possível prisão do Bolsonaro, pode
deslegitimar a extrema-direita, desorganizar a extrema-direita para a próxima eleição? Só isso é suficiente para o enfrentamento? Eu queria te ouvir um pouquinho, assim, qual é a tua análise sobre o cenário que está posto com a conjuntura atual e o que está se avizinhando aí pela frente? Primeiro, eu acho que a prisão do Bolsonaro é algo muito importante para o Brasil, não para as eleições, né? Transformar isso num assunto eleitoral é temerário com o que representa, porque o Bolsonaro não está sendo preso como Lula para a gente mudar o resultado da eleição. Ele está sendo preso, ou pode ser preso, porque ele tentou dar um golpe de Estado, né? E é um exemplo para o povo brasileiro que isso aconteça, para que saibam que com a democracia não se brinca no Brasil. E é um acerto de contas com o bolsonarismo, mas com o nosso passado também. Porque o Bolsonaro não existiria se a gente tivesse feito isso depois da ditadura militar. Apesar disso, eu não acho que a prisão do Bolsonaro fragilize definitivamente a extrema-direita. Eu acho que a gente ter passado a chamar a extrema-direita de bolsonarismo nos confunde um pouco, sabe? Porque a gente acredita que é sobre o Bolsonaro, enquanto não é sobre ele. É sobre a extrema-direita. Acho até que o bolsonarismo pode se aglutinar com o Bolsonaro preso, em torno dele. Mas, mais do que isso, eu tenho convicção que eles têm 1/5 ou 1/4 da população brasileira ganha para essas ideias deles. Para ideias. E aqui reside um pouco do que a gente tem que entender, do que a gente tem que pensar, né? Poxa, a gente lutou a vida inteira na esquerda para que os projetos fossem mais ideológicos. Eles conseguiram isso num certo sentido. Então eu acho que a gente, evidente, o presidente Lula é o melhor quadro da esquerda brasileira, né? O governo tem resultados muito grandes, mas eu acho que a gente precisa criar condições fora do governo também, né? Numa separação que eu acho que às vezes é difícil da esquerda compreender entre governo, partidos e movimentos, né? Para que a gente dispute a nossa agenda nas ruas. O governo não pode fazer o serviço inteiro. A gente está dando trabalho demais para o governo. O governo tem que fazer o papel dele, o papel dos nossos partidos e o papel dos nossos movimentos, alto lá. Né? Uma coisa é o presidente Lula ser o melhor de nós. Outra coisa é ele ser mágico. Né? Então, eu defendo que para a gente conseguir ganhar as eleições, nós precisamos construir mobilização social em torno da nossa agenda. Né? Uma agenda que seja agenda de mudanças para o Brasil. E isso também é importante para a gente se posicionar dentro dessa frente ampla que nós defendemos. Porque eu brinco que eu respeito e gosto muito do presidente Alckmin, né, do vice-presidente Alckmin. Quero que ele continue na nossa unidade, nesse cordão sanitário contra a extrema-direita. Respeito muitíssimo o gesto que ele fez e o Brasil precisa reconhecer esse gesto. Mas eu quero que ele defenda a agenda dele e eu a minha. O que a gente tem em comum? A gente tem em comum a defesa da frente ampla, a ideia de isolar a extrema-direita, a ideia de que é preciso que o Brasil repactue determinadas questões, mas nós não temos 100% de agenda comum, né? E tá tudo bem, né? A frente ampla não é um mecanismo de construção da agenda, ela é o ponto de partida da agenda, né? Isso e aquilo, bom, a partir daqui a gente tem diferença, concordando no fundamental que é a vida democrática, e vamos disputar. E onde se disputa? É no Congresso que se disputa, Mafé? Pelo amor de Deus, né? O Congresso, eu aprendi isso muito cedo, porque felizmente eu fui parlamentar com 23 anos, funciona de um jeito no silêncio do ar-condicionado e no outro com bafo na nuca. Acho que foi até o Ibsen Pinheiro, o Ibsen era o melhor frasista que tem, então volta e meia eu cito ele, porque nunca existirá um frasista que nem o Ibsen. Mas ele que dizia isso do bafo na nuca, né? O bafo na nuca muda tudo. Então, o bafo na nuca, o que é bafo na nuca no sentido literal e figurado, né? É as redes bombando, é a agenda acontecendo, é a sociedade exigindo. Um parlamentar me relatou que numa certa agenda específica, muito importante para o Brasil, um deputado disse para ele assim, eu vou votar conforme minhas redes sociais. E aí até a gente estava falando isso, mal sabia ele que as redes, né, era uma coisa a ver com a internet, estão sendo manipuladas para dar um determinado resultado, né, para mostrar algo para as pessoas e assim as pessoas para ele. Mas isso mostra, né, também que ali tem jogo para disputa, porque ninguém quer se isolar com a sociedade, né? E acho que a gente precisa fazer essa disputa, porque senão a gente sobrecarrega, né? Cria uma expectativa desigual com o governo. Né? O governo tem que dar conta das políticas públicas, tem que reconstruir o Brasil, pegou o Brasil destruído muito mais do que em 2003, né? Tem que reconstruir SUS, tem que garantir que o Brasil saia do mapa da fome. Porra, é muita coisa. Além disso, tem que disputar. Não, né, gente? Não dá. Não, e é como tu diz, é um governo de frente ampla, claro, né? Também. Que, enfim, que tem as suas disputas internas acontecendo também. O tempo inteiro, né? Para ter disputa, a esquerda tem que estar posicionada, senão não tem nem essa disputa.
É isso aí, Manu. Que bom, uma alegria. Fiquei muito feliz de te rever aqui. Eu também. Estaremos juntas no Mel, estaremos juntas em todas essas caminhadas, eu sei. Viu? Que bom. Conte comigo. Esse foi, então, o CultivaCast com Manuela Dávila. Se vocês gostaram desse conteúdo, não esqueçam, curtam, comentem, compartilhem, engajem as nossas redes no YouTube e no Spotify. Foi bom demais. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Esse programa é um oferecimento do Instituto Cultiva. Mais de 20 anos com foco na educação para a cidadania e participação social. Saiba mais no site institutocultiva.com.br.